Se existe uma crise em Nova York que raramente recebe a atenção que merece, são duas crises interligadas: saúde mental e esgotamento profissional. Uma afeta aqueles que a cidade abandonou, a outra, aqueles que a cidade consome. Este é o capítulo 4. O sofrimento invisível. Fentanil é um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina. Nos últimos 5 anos, overdoses relacionadas ao fentanil dispararam em Nova York. Em 2022, mais de 3.000 pessoas morreram por overdose na cidade, a maioria envolvendo fentanil. Isso equivale a mais de 8 mortes por dia. Mais do que homicídios, mais do que acidentes de trânsito, paramédicos carregam naloxona, um antídoto que pode reverter overdoses rapidamente, mas nem sempre chegam a tempo. E mesmo quando salvam uma vida, a pessoa frequentemente volta para as ruas, sem acesso a tratamento adequado. O problema não é falta de vontade individual, é falta de estrutura. Clínicas de reabilitação têm listas de espera de meses. Programas de tratamento são caros e inacessíveis para quem mais precisa. Internações involuntárias são legalmente complexas e eticamente controversas. E enquanto isso, pessoas morrem silenciosamente. Nos becos, nos banheiros públicos, nas estações de metrô. Nova York possui aproximadamente 3.500 leitos psiquiátricos públicos para atender uma população de mais de 8 milhões de pessoas. A demanda estimada, pelo menos 15.000 leitos. Faça as contas. O sistema não funciona. O resultado é previsível. Pessoas com transtornos mentais severos, vagando pelas ruas sem tratamento. Famílias desesperadas sem conseguir internar parentes em crise. Emergências psiquiátricas sendo tratadas em delegacias, não em hospitais. A política de desinstitucionalização, implementada nas décadas de 70 e 80, tinha boas intenções: acabar com manicômios desumanos e integrar pacientes à sociedade. Mas a infraestrutura comunitária prometida nunca foi construída adequadamente. O resultado? Fecharam os hospitais psiquiátricos, mas não criaram alternativas suficientes. Pessoas que precisam de cuidados intensivos simplesmente não têm para onde ir. E a cidade se acostumou. Pessoas em surto psicótico gritando sozinhas na rua, indivíduos dormindo em papelão no inverno, usuários de drogas injetando substâncias em plena luz do dia. Para visitantes, essas cenas são chocantes. Para moradores, elas se tornaram parte da paisagem urbana. E quando uma sociedade se acostuma com o sofrimento alheio, algo fundamental se perdeu. Mas a crise de saúde mental em Nova York não afeta apenas pessoas em situação de rua. Ela afeta também aqueles que, na superfície, parecem estar prosperando. Nova York não é apenas uma cidade, é uma cultura. E parte central dessa cultura é a glorificação do trabalho exaustivo. Rise and grind. Sleepy when you're dead. No Days Off. Essas frases não são apenas slogans motivacionais. Elas representam uma mentalidade profundamente enraizada. Trabalhar 60, 70, até 80 horas por semana não é visto como exploração, é visto como compromisso, como ambição, como o preço necessário para vencer. Mas esse estilo de vida cobra um preço alto. Segundo estudos da Universidade de Colômbia, Nova York possui uma das maiores taxas de burnout profissional dos Estados Unidos. Ansiedade crônica, depressão, insônia e abuso de substâncias para manter o ritmo são alarmantemente comuns. Relacionamentos pessoais sofrem, amizades se deterioram, conexões familiares enfraquecem, pessoas se casam tarde ou nunca se casam. Famílias são adiadas indefinidamente. Muitas pessoas chegam a Nova York aos 22 anos, cheias de energia, e saem aos 35 completamente esgotadas, questionando se valeu a pena. E aqui está o paradoxo. Muitas pessoas em Nova York são extremamente bem-sucedidas profissionalmente e profundamente infelizes pessoalmente. Elas têm o apartamento, o salário, o título, mas não têm tempo, não têm paz, não tem equilíbrio. O que conecta todas essas crises, dependência química, saúde mental, negligenciada, esgotamento profissional, é a normalização do sofrimento. A cidade funciona porque todo mundo aceita um certo nível de dor como inevitável, como parte do pacote, como o preço de viver em Nova York. E talvez isso seja a parte mais perturbadora de todas. Não é que as pessoas não vejam o sofrimento, é que elas aprenderam a conviver com ele, a passar por ele todos os dias sem realmente enxergá-lo. Então, afinal, Nova York é uma cidade ruim? Não.
Absolutamente não. Nova York continua sendo um dos lugares mais extraordinários do planeta. Um caldeirão cultural sem igual. Um centro de inovação, arte, gastronomia, negócios e diversidade humana que simplesmente não existe em nenhum outro lugar. Milhões de pessoas prosperam aqui, constroem carreiras brilhantes, criam famílias felizes, realizam sonhos que seriam impossíveis em qualquer outro lugar. Mas a verdade completa exige que olhemos também para o outro lado. Nova York é uma cidade de extremos. E extremos sempre criam vencedores e perdedores. A pergunta que fica é: estamos confortáveis com isso? Ou podemos, coletivamente, exigir e construir uma Nova York que preserve sua energia, sua ambição e sua grandeza, mas que também cuide melhor de quem a faz funcionar todos os dias? Essa resposta não virá de um documentário, virá de políticas públicas, de escolhas eleitorais, de prioridades orçamentárias, de empatia coletiva, e até lá, Nova York continuará sendo exatamente o que sempre foi, a cidade dos sonhos. E também dos desiludidos.